Então, pessoal, primeiramente, né, sobre o GH, essa questão de ser chinês, né, é preciso a gente entender uma coisa. Não é todo GH chinês que é porcaria, não é todo o GH Pharma Grade que vai chegar na sua mão bom. Mas, porra, Felipe, por que o GH Pharma Grade pode não chegar bom se ele é autêntico, se ele é genuíno, né? Tem conformidades da indústria farmacêutica para produzi-lo? É justamente por isso que esse é um dos obstáculos do GH Pharma Grade, né? Ele tem essas conformidades e algumas delas podem chegar talvez a limitar o seu armazenamento e transporte, né? Mas vamos terminar de falar aqui sobre o GH chinês. Pode falar. Isso ficou até comprovado em um dos vídeos de teste que eu não fiz. Quem ainda não viu, assista, né? Os vídeos de teste do Eutropin. Mesmo sendo um GH original da indústria farmacêutica, ele apresentou 1/3 do que deveria ter apresentado. Por quê? Porque podem ter ocorrido falhas humanas, né? Fala um pouco dessa questão, Felipe. Isso. Sempre quando nós estamos lidando com um ser humano, né? O Felipe sempre fala essa frase, né? Eu queria que ele explicasse aqui para vocês. Na verdade, o ponto de vista dele. Eu quero dar esse crédito aqui para pessoal, quem puder, tá? Vão lá na vaquinha do André Zucaro. Isso aqui é muito importante, ele está numa situação extremamente difícil. Corram lá, vão ajudar. A mãe dele está desesperada, precisando de ajuda. Tá? Ele está numa situação onde ele teve uma hemorragia e ele está sob cuidados médicos lá na Tailândia e não tem como fazer o deslocamento dele e sem muito recurso. A Embaixada Brasileira, inclusive, está sem recurso suficiente para transportá-lo por via aérea para cá. Então, quem puder ajudar lá na vaquinha, depois você coloca o link lá, Mibson, no vídeo, tá? Eu dou os créditos disso ao André Zucaro, porque ele que eu acho que foi um dos primeiros a trazer, a esmiuçar esse assunto no que se refere a testes. A gente vai falar um pouquinho sobre testes. Eu quero dar esses créditos a ele que bate muito nessa tecla também do fator ser humano, né? Quando você lida com muita gente, essas pessoas elas podem errar, elas podem ser desonestas. Existe o erro honesto, né? Sim. É o erro do cara que ele não sabia que podia te entregar coisa que já está com a sua validade comprometida, com a sua funcionalidade comprometida. Porque às vezes ele dependia de outra pessoa, que ele confiou na honestidade de outra pessoa. Exatamente. Então é difícil você às vezes achar um culpado, né? Em alguns casos. Em alguns não, em alguns você... E só ressaltando, né, falando do Zucaro, esse sim fez algo pro bodybuilding. Bastante. Diferentemente de muitas personalidades daí da mídia, fitness, essas coisas. Isso. Esse cara sim fez a diferença no bodybuilding para muita gente. E é isso aí, pessoal. Ajudem lá, sempre dá força lá para ele que essa hora a gente precisa se unir, tem que acabar essa bagunça de treta aqui e ali. Não, isso não combina com o público de um esporte que precisa de tanto conhecimento, de pessoas que precisam se unir para formar uma base de conhecimento concisa, para que elas tenham evolução, elas tenham um progresso dentro do esporte, entendeu? Ou até satisfação pessoal, porque nem todo mundo compete, acho que é uma fatia menor, muito menor do que o geral desse público, então acho que a gente tem que se unir para fortalecer quem realmente dá importância para o crescimento desse esporte. Tá bom? Então ajudem lá o Zucaro, depois você coloca o link lá para o pessoal ajudar. Vai estar aqui embaixo na descrição. Maravilha, Mib. Então, vamos só dar um término, já que a gente começou a desmiuçar o assunto do Pharma Grade aí. Pessoal, tem algumas limitações, tá? Existem conformidades da indústria farmacêutica para a produção de cada medicamento, tá bom? Você tem aí procedimentos, eu não vou detalhar porque eu não sou especialista, vocês perguntem depois para quem vocês conhecem, trabalha aí numa grande fábrica, que trabalha com qualidade, né? Mas todo ramo de trabalho, ele possui conformidades, ele possui procedimentos que devem ser respeitados, e esses procedimentos eles são fiscalizados, tem uma auditoria para isso, e se essa auditoria aí bateu tudo ok, tá tudo certo, aí ele vai para venda. Esse medicamento, processo longo, né? Ou qualquer produto e serviço que envolva conformidades, tá bom? Telecom, bancos, qualquer coisa. Não é diferente na indústria farmacêutica. Então, o GH que é produzido, o Pharma Grade, ele tem uma grande limitação, tá? Não estou dizendo que ele é ruim, mas é uma limitação, tá bom? Principalmente os que já vem reconstituído, que o pessoal chama aí diluído, né?
O que já vem reconstituído, ele não está na sua forma liofilizada, que é aquela forma em pó. Os de caneta, eles são muito mais fáceis de deteriorar do que os liofilizados, porque ele já está num estado que ele está pronto para utilização. Ele é mais fácil de se deteriorar e precisa estar o tempo todo numa temperatura, se eu não me engano, entre 2 a 8 graus. Né? Isso aí vem até escrito na caixa. Isso. Eu não vou lembrar de cabeça se essa também é uma conformidade, tá bom? Eu acho que precisa bater essa informação com quem é da área, com quem trabalha na indústria e conhece essas regras, tá? Essas regras são estipuladas pela indústria farmacêutica, pelos órgãos que fiscalizam, tá? E se eu não me engano, eu acho que é uma marca aí muito famosa, acho que é o nosso recém-falecido Hermotrop, né, que está indo para o caixão aí, pelo menos o pessoal que está acostumado aí não vai mais conseguir achar o Hermotrop. Breve novidades. O Mibson vai entrar mais nesse assunto posteriormente, mas entre 2 a 8 graus está na caixinha dele. O próprio Eutropin, ele está escrito na caixa de 2 a 8 graus. É o Eutropin, né? Isso, o Eutropin. E não importa se é antes ou depois da diluição, de 2 a 8 graus e ponto final. Exato. O fabricante pressupõe que esse medicamento não vai ficar viajando o mundo, né, como o GH chinês. Exatamente. Pressupõe que ele vai andar curtas distâncias, o que é mais que até viável que ele chegue em suas mãos. Mas mesmo assim a dificuldade, pelo que nós temos visto aí nos testes, essa dificuldade está sendo grande, né, de você, porque assim, como trata-se, vamos ter que falar aqui a realidade crua, né, trata-se também de um mercado negro muito grande, né, talvez tão grande quanto o mercado tradicional, né. Então às vezes até chegar na mão do consumidor final, ele já passou às vezes na mão de 3, 4 pessoas, foram 3 ou 4 fretes, 2 fretes, então fica às vezes difícil você garantir aí que ele foi refrigerado da maneira correta. Às vezes quando você adquire um GH de grande qualidade da indústria farmacêutica, vocês podem ver que tem o serviço de atendimento ao consumidor, eles têm o telefone do saque, né, Felipe? Então, se você liga lá e pede instruções, a pessoa que te atende, ela até o lugar da geladeira correto, existe um lugar correto na geladeira, nem na geladeira, em qualquer lugar você pode pôr. Né? Se for, sim, geralmente caso de geladeira, freezers também. Geralmente a recomendação de armazenamento é que você coloque que não seja, porque ele não pode ser congelado também, pessoal. Isso aí é outro detalhe importante. Ele não pode ser congelado e ele não pode passar dessa temperatura de 2 a 8 graus, né? Se você quiser preservar todas isso as não é lenda do underground, isso não é aqui que eu não estou tirando da cartola, nem o Mibson do lencinho dele, estiloso, não. Isso daqui é informação que o fabricante disponibiliza para o cliente final utilizar. Isso não é à toa, né? Isso tem um motivo. Eu tenho que bater informação, mas eu acredito que seja uma conformidade para você poder armazenar e as farmácias têm que obedecer essa conformidade para entregar para o cliente também. Né? Então é isso aí que o Mibson falou, realmente é uma grande limitação. E como você lida com gente, com seres humanos, que é o que eu falei aqui, quanto maior o número de pessoas, maior o número de erros podem acontecer, né? Isso pode ser que não aconteça. Sim, pode ser que não aconteça. Pode ser que as pessoas dão importância não só a ganhar dinheiro, né? O dono lá do negócio e o revendedor, pode ser que eles deem importância para as pessoas que vão testar. Porque elas vão testar. Sim. Tem gente que vai, a gente vai falar sobre teste no final. Quando ela for fazer o teste lá, tanto de exames de sangue para ver os níveis plasmáticos, quanto para você ver aquele ROID teste que está muito famoso aí agora, né? Eu não quero nem entrar nessa seara, que isso aí gera uma discussão muito grande para dizer o que é lícito e o que não é, né? E o exame de laudo laboratorial, onde você disseca o negócio mesmo. Sim, a substância mesmo em si, né? Ali é 100% de precisão, mas isso a gente vai falar bem depois. Então, voltando a falar... Voltando sobre a questão do GH, ou humano, como a gente já entrou no humano, né? O GH humano, ele tem essa aí que é uma grande limitação, é essa limitação aí, de você ter, principalmente os já reconstituídos, essa vulnerabilidade. Né? E também os liofilizados, eles vêm com essa informação, né? O próprio Mibson falou, o eutropin liofilizado é para ser conservado mesmo não reconstituído entre 2 a 8 graus. Tá? O chinês, em contrapartida, ele já sabe que o pessoal vai negociar esse GH pelo mundo inteiro. Né? Então ele tem que transpor esse obstáculo.
tá? Eu vou dizer aqui que todo GH chinês ele está protegido, ele está blindado de sofrer alterações durante o percurso? Não. Também, e ele tem, até o GH chinês ele tem uma limitação, né? Alguns fabricantes falam em 30 graus e você vê que no Brasil é muito fácil esses dias estava dando 38 graus, você imagina dentro de uma caixa, dentro de um caminhão, dentro de algum Ou seja, meio de transporte, é muito fácil passar de 30 graus também, né? Então, pessoal, não é todo GH chinês que vai estar blindado de variação de temperatura, não, tá? Existe também uma limitação, isso também não é unânime, tá? Tem uns aí que dizem, né, os fornecedores dizem que resiste até 30 graus, uns falam só temperatura ambiente, mas isso é extremamente relativo. Temperatura ambiente ultimamente aqui em São Paulo está mais de 35 graus, né? 38. Estou com fé aí que o final de semana vai dar uma esfriada, esse final de semana, mas não sei, entendeu? Então, tem muita coisa e muita informação controversa, e na controvérsia eu prefiro não dar um posicionamento, mas o que a gente sabe é que justamente essa limitação de você ter que comercializar, aí, limitação não, né? É um obstáculo da indústria chinesa, comercializar, né, exportar o seu produto, como qualquer outro produto, eles buscam melhorias para que o seu produto resista e chegue na mão do cliente de forma que ele consiga utilizar. Afinal de contas, eu não vou vender um negócio, aí uma hora o cliente vai olhar, pô, isso daqui não serve de nada, não é verdade? Então, quando você utiliza um hormônio do crescimento, obviamente você quer extrair dele o melhor resultado. Então, sim, o GH, não todo, tá? Não todo, mas boa parte de quem dá importância, de fornecedores que dão importância para isso, eles proporcionam condições, desenvolvem condições para o seu GH chegar efetivo. A indústria chinesa ela vai transpor, esse é um dos obstáculos, que é a questão da distância, do tempo de chegada. Muitas vezes esse produto fica viajando aí de 10 dias a 40 dias, entendeu? Alguns deles dizem que esse GH ele também não resiste a vida toda na temperatura ambiente, né? É importante ressaltar, tá, aqui as recomendações que pelo menos eu conheço, para não ficar uma coisa vaga aqui, vamos lá, é que ele vai resistir uma temperatura aproximada de 30 graus, não vou falar exatamente o que é isso porque não há uma unanimidade, ele pode resistir até 40 dias, entre 30 e 40 dias, mais que isso ele começa a deteriorar, isso também é o que eu escuto bastante, é algo muito, o pessoal é muito congruente, muita gente acaba entrando nesses mesmos critérios, respeita esses critérios e acaba dando validade lá no teste, entendeu? Então, não é algo que você vai encontrar escrito em nenhum lugar, né? Mas é quase que uma unanimidade para quem está acostumado e quem conhece, não quem assiste vídeo do YouTube, mas quem utiliza esse tipo de produto ou compra ele aí de outras fontes, né, específicas, ou compra de forma independente, tá bom? Essa é uma das diferenças primordiais do GH chinês e do GH Pharma Grade. E tem outras coisas que a gente vai falar aqui posteriormente, eu acho que o próximo assunto é a respeito disso, né, Miguel? Referente à questão do armazenamento também, é importante frisar que por ser esses GHs que vêm da China, que percorrem grandes distâncias, grandes trajetos, é tolerável que os marcadores, na hora que você está fazendo os exames dos testes, que eles estejam, assim, não muito, mas algo um pouco abaixo, talvez, do que um Pharma Grade, de um GH do top poderia, né? Talvez o nível, por essa viagem tudo, ele perca alguma coisa nas propriedades, mas não tudo, não metade, não quase tudo, né? Então é aceitável, né? Uma pequena diminuição assim, por se tratar de um GH chinês. O resultado, né? Com uma margem de... uma elasticidade ali na aceitável. A gente vai entrar mais em detalhes no final, né, amigos? Isso. E agora, Felipe, uma questão muito importante aí que o pessoal perguntou bastante aqui nos comentários, né? E que é uma questão muito polêmica até. Legal. É a questão da sequência dos aminoácidos, né? Nós sabemos que os GHs desses tradicionais da indústria farmacêutica, esses GHs renomados, né? Eles possuem 191 aminoácidos, uma sequência de 191 aminoácidos, e alguns GHs chineses, né?
não sei se a maioria, não sei se alguns, não sei se quase todos, né, sei lá, possuem a sequência de 192 aminoácidos, o que tem aquela questão, né, que é muito levantada do corpo criar uma resistência, né? Eu já ouvi em algumas fontes aí de pesquisa que de 25 a 50% das pessoas elas criam anticorpos que eles combatem o produto, né? Eles não entendem que aquilo é algo que tem que estar no corpo, né? Então ele acaba não sendo efetivo, né? Então eu queria que a gente vai entrar agora nesse assunto. Legal. Aqui. O Felipe vai poder falar melhor para vocês, pessoal. Legal, essa pergunta é muito interessante. Eu tinha visto lá o pessoal, acho que foi no Instagram, né? Foi no Instagram, né? Tinha falado, foi num dos vídeos de prévia. Isso, foi num dos vídeos nos comentários. Isso, muito interessante a pergunta, tá? Isso daí é uma coisa que ela é controversa, extremamente controversa. Porque em tese você tem até ali bastante, digamos que evidências, né? Mas para aquilo virar uma verdade científica, ela precisa passar por etapas, né? Para você ter unanimidade acadêmica, uma concordância daquilo ali, aquilo precisa ter uma série de trabalhos que acusem aquilo ali. Então, como a gente está falando de uma patologia, pode ser que se isso seja estimulado na área de pesquisa, muitas pessoas, você precisa de muitos trabalhos que concordem entre si. Esses trabalhos concordarem entre si, aí dá pra gente dizer, porra, isso daqui realmente é verdade. Mas vamos lá. Sobre a diferença entre a somatropina, que é o 191AA, e a somatren, que é a 192AA. Essa molécula 192, eu esqueci o nome dela, desculpa, esse aminoácido 192, eu esqueci o nome dele agora, tá? O que se diz, né, em alguns artigos, mas não tem trabalho de observacional, né, não tem estudo de caso disso aí, científico, é que esse aminoácido 192 ele seria considerado um negócio estranho que o corpo não consegue assimilar, e com isso ele causaria um processo autoimune, comprometendo até o seu GH endógeno durante o período útil dessa substância. Então isso te prejudicaria até entre alguma possibilidade de saúde, né? É algo muito sério. Mas eu não estou falando que isso é comprovadamente uma verdade, entendeu? Não tem como a gente afirmar isso. Não há evidência científica, não há trabalho científico suficiente para sustentarmos isso. Mas não pensem também, o meu é legítimo então, é 191AA. O mesmo risco, não vou dizer risco, a mesma possibilidade de risco que você encontra no 192, você vai encontrar também no 191, possibilidade de risco. Porque existe sim alguns artigos que dizem, né, que você pode ter problemas aí de desencadeamento de um câncer, que você possa ter um câncer em potencial, né? Até porque a gente está falando do hormônio do crescimento, você melhora aí as atividades internas de produção aí do seu organismo. Então isso também influenciaria as células cancerígenas. Mas isso também não é unanimidade, apesar de ter alguns trabalhos, não é unanimidade, não é algo que é uma sumidade científica para a gente dizer isso daqui também. Eu nem gosto de entrar nessa esfera unicamente, tem gente que gosta de ser unicamente científico. Eu acho que o científico ele tem que andar ao lado da forma mais pura da experimentação, que é o empirismo, né? É a base do nosso esporte hoje, inclusive. Mas é isso, pessoal, essas são as diferenças, tá? Não tem a ver com conservação, não. São substâncias diferentes por causa de um aminoácido a mais. Você tem a somatren, é 192, aqui ó, 192, e você tem 191, que é a somatropina, que todo mundo está acostumado. Então, se você quiser desmerecer os 192 aminoácidos, porque ele tem um possível risco, você também tem que dizer que há um possível risco com o 91. Você não está salvo 100%, tá bom? Então não vou mais tomar, porque agora eu vou ter câncer. Não, isso daí é muito variável. É a mesma possibilidade de você dizer que você pode ter câncer de próstata, porque isso vai utilizar testosterona. Sim. Né? Isso daí está nas bulas, inclusive, está nas bulas. Sim, sim. Não é verdade? Muitos outros efeitos. Exatamente, mas é uma unidade, é uma unanimidade científica? Não é.
por se tratar de um medicamento farmacêutico, ele tem que estar com todos os possíveis efeitos elencados, né? Na pior das hipóteses. Exatamente. Né? E aproveitando aqui o gancho, Felipe, falando essa questão dos 191 e 192 aminoácidos, eu queria que você falasse também a questão da tecnologia, né? Porque parece que não são todos os laboratórios que possuem essa tecnologia para estar fazendo esse GH de 101, dessa sequência de 101 aminoácidos. Boa pergunta também. Então você pode falar aqui para a gente um pouco sobre isso. Boa pergunta, tem muito a ver, eu não expliquei sobre isso daí na primeira pergunta, porque tem muito a ver com ela e acabar fundindo as duas perguntas em uma só, né? Mas eu acho que vai ser rápida a resposta. Sim. Eu não vou detalhar aqui o nome. Uma pincelada. Isso. Eu não vou detalhar aqui o nome da bactéria, quem quiser que pesquise, tá bom? Tem o Google aí, pesquisa. É uma bactéria aí específica que ela vai e consegue assimilar, ela consegue segregar os 191 aminoácidos, eles liofilizam isso daí e acaba vendendo, né? Invasando e vendendo. É assim que funciona a produção de GH humano. É uma bactéria aí com um nome bem estranho, que eu não vou aqui falar, eu nem lembro também, mas é isso. É uma estrutura extremamente cara para você montar essa cultura de bactérias e mantê-la, não é barato para extrair isso daí também, é um processo extremamente caro. E o 192, pelo que eu já olhei, né, em muitas vezes aí, e alguns fornecedores já me passaram, né, eu também vou atrás de outros fornecedores, eu procuro saber da importância para saber como é feito o produto, eu tenho essa curiosidade. Eles me explicaram que o 192, a Somatren, ela é ligeiramente mais fácil de ser feita, é um pouco mais fácil, não é 100% mais fácil, é ligeiramente mais fácil de se produzir que o 191, né? Porque por uma questão não de pureza, mas de isolamento do 191, você tem uma dificuldade maior de sintetizá-lo. Já o 192, ele é como se você pegasse o grosso ali e entregasse, digamos assim. Entendeu? Há um nível de capricho maior, de necessidade de isolamento ali dos 191 que o torna um pouco mais difícil de extrair do que o 192. É basicamente isso, só um gancho bacana. Aí você pergunta, porra, então, já que é uma estrutura extremamente cara, milionária, né? Então isso me leva a pensar que não é todo mundo que produz GH na China. Não tem um monte de laboratório, né? Sim. Laboratórios underground não deve existir. Não deve existir por causa da inviabilidade financeira. Alguns podem pensar isso. Exato. O que acontece? Pode ser que algum chinês aí esbugalhado de dinheiro vá lá, queira, porque os caras são loucos, bicho. Os caras, o que der dinheiro na China, eles têm uma... Você fala, porra, mas a China é comunista. De forma velada, eles têm um capitalismo deles lá, desde que vá para o partido chinês, né, para a República Popular Chinesa lá. Se você jurar lealdade para os caras trabalhar para eles, aí beleza, você ganha dinheiro à vontade, né? Tem exemplo de diversas empresas chinesas. É o maior tigre asiático, tá aí batendo de frente até com os Estados Unidos, né? Então, em comércio, os caras não ligam, bicho. Se tiver uma oportunidade para ganhar dinheiro... E nesse caso eles enxergaram essa oportunidade, não é à toa que eles são o maior fornecedor de matéria-prima dessa indústria que a gente está inserido, né? Que a gente utiliza aí, os produtos. Então pode ser que o chinês endinheirado vá lá, peraí, eu vou fazer aqui a estrutura, eu tenho tantos milhões, eu fiz. E esse mesmo cara, ele pode pegar e despachar as caixinhas para um e para outro. Você quer que eu faça viagens de 10, de 8, de 12... Ele vai lá, manda numa caixa em branco e o cara faz as caixinhas dele de tropinha. A gente vai falar disso depois com mais detalhes. A questão do GH chinês, aquela interrogação, né? Isso, então esse negócio aí de que o GH chinês não presta, que eu até tinha falado antes, tem que ser questionada. O que você vai aferir são todos esses aspectos que a gente falou e o principal, o teste, que vai ser lá no final do vídeo. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Essa diferença aí dos dois... da Somatren e da Somatropin 191 e 192 respectivamente. E só complementando aqui o que o Felipe falou, vocês podem ver em alguns sites de alguns fabricantes chineses, né, quem tem esse interesse de pesquisa, que algumas marcas, né, dizem que só ela, ou tem marca que diz que só ela tem a tecnologia do 191. Então, aí que a maioria ou todos os outros fabricantes chineses não têm essa tecnologia. Isso. São todos de uma
sequência de 192. Mas aí é que está, às vezes, a questão do marketing, né, o ser humano, pô, de novo. O ser humano de novo. Ser humano e interesses. Sim, então aí essa questão do marketing é muito forte, né? Como você pode, num país daquele tamanho, dizer que só uma empresa tem essa tecnologia? É bom quando você vai comprar, né? Cada um faz o seu marketing. Isso. Você vai comprar os perfumes, Mibson, aí o cara vai falar assim, não, mas esse daí é tudo subdosado, não presta, tem no máximo só propionato em tudo. Mas o cara não conhece o trabalho. Sim. Ele não conhece... Só o meu que é bom, Ele tá pouco interessado em conhecer, porque ele quer que você compre com ele. Seria muita pretensão de alguma empresa saber que um país inteiro não tem a tecnologia, né? Exatamente, os caras têm dinheiro, não são poucas pessoas na China que... Eu acho que a maior produtora de milionários hoje é a China. Sim, então fica um argumento muito raso, muito vago, né? Exatamente. Você está batendo o martelo e dizer, não, só a empresa X que tem a tecnologia. Nós somos a empresa X e só nós temos a tecnologia. É uma pretensão comercial. Sim. E até um grande apelo de marketing, né? Exato. É uma pretensão comercial. Ele está pretenso ali que aqui as pessoas, porra, só esse cara tem um 91. Entendeu? E então vocês tomem cuidado, isso em todos os ramos aí, principalmente do fitness, né? Essa questão do fitness, seja de esteroides, seja de suplementação, tudo, metodologias de treino, sempre você vai ouvir dizer que a minha é melhor, a fulana é melhor. Isso daí é uma seara aí gigantesca, tem muitos exemplos. Agora aproveitando aqui o gancho, né, vamos falar um pouco da questão do GH chinês, né? Muitas pessoas me perguntam, será que existe um GH chinês bom? Qual que é o original? Essa pergunta as pessoas falam. O Felipe não gosta muito dessa palavra, desse termo, né? Qual que é o Kigtropin original? Qual que é? Então a gente vai estar explicando o porquê, como funciona um pouco desse mercado na China. Né? O Felipe tem um pouco mais de conhecimento nessa área, ele vai estar falando um pouco para vocês como funciona, né? Porque os preços vocês podem ver que aqui no mercado nacional mesmo eles variam muito. Você pode encontrar um kit de 100 de uma determinada marca. Caneta de 300 pau, né? Caneta de 300 UI, você pode encontrar tudo aqui no Brasil, mas você vê que o preço varia muito, né? Vamos falando em GH chinês, né? Você pode encontrar, às vezes, vamos dar nome aos bois, né? Você pode encontrar um kit de Kigtropin por R$500, eu já ouvi até coisa de 490, 550, e você vê um kit de 800 do mesmo Kigtropin, aí você não sabe, né? E todo fabricante, o cara fala, não, o meu é o que vem da China, o meu é o que não sei o que, o meu é o que o meu é o original, o meu é não sei o que. Então a gente vai estar falando um pouco disso, como funciona isso, né? Porque temos muitos relatos aí de GHs principalmente dessa marca do Kigtropin, alguns testes nós temos ouvimos relatos de testes positivos já. E também tivemos aqui no canal o teste de 200 UI e mais alguns outros que eu recebi aí da rapaziada do canal que deram negativo, né? Então a gente vai estar falando dessa questão, qual que é o bom, qual que é o original, como que eu vou saber que é bom, como que eu vou comprar, e você vê que o preço oscila muito, né? Então você vê, às vezes é até inviável se você for fazer a conversão, né, dos valores, você fala, mas quanto que o cara está ganhando, por quanto ele compra isso? Então você pode já até desconfiar um pouco, às vezes, dependendo como tudo. Pode ser que o preço esteja elevado por causa da margem dele em cima. Sim. Pode ser que não, que ele compra caro mesmo e está ganhando um percentual em cima. Sim. Ou que ele já pega de um cara que ganha um percentual e ele está inserindo dele aí em cima. Então pode ser uma total falsificação, talvez, de algum país da América do Sul, do Paraguai. Que ele pega por micharia. Isso, que não tem nada no produto, como já ficou comprovado. Algumas vezes eu já vi casos de vir anfetamina dentro, aí a galera utiliza, porra, traz mais desse IGF-1 aí que o negócio é bom, né? Então, tem a questão... E o cara ficou ali acelerado, mas não tá usando IGF não, entendeu? Porque IGF não é pré-treino, porra. Então tem a questão também do cara tá colocando um peptídeo, às vezes, no lugar já de um custo mais baixo. Pode ser também que o cara, ele pode estar colocando algum diurético, né? Algum diurético injetável. Pode ser um cacete que tem for. várias possibilidades. Então, vamos estar falando um pouco dessa questão do GH chinês, né? Será que dá? Pode será que ser não dá? até alguma coisa que faça a pessoa sentir efeitos similares aos efeitos adjacentes. Talvez um T3. Durante o uso. Pode ser até alguma coisa que dê sono, coisa que dê sono. Sim. Porque o pessoal fala muito, né? Não, uma das características é melhorar o sono. Sim. Aí o cara lá vira um inútil, dormindo em qualquer canto, o cara deu alguma coisa que estimula o sono do cara, né? Não sei. Então eu já vi, teve uns que foi remédio para pressão, cara. Entendeu? Tem muita coisa aí que os caras fazem. É complicado. Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado. Os testes, eles nunca vão mentir, né? Se você tem alguma dúvida, teste o seu produto. Isso. E veja, né? Você não pode às vezes confiar nem na minha, nem na...
vá lá e teste, né? Eu prefiro que vocês vão lá e testem o produto. No final a gente vai ressaltar. Agora sobre a questão do chinês, né? Vamos lá. Não tem essa coisa de original. Na verdade até tem, vou ser bem claro aqui, quais são os mais conhecidos chineses e que são de fato indústrias legítimas pharma grade. Você tem a Haigen, que fabrica o Igetropin, né? Igetropin, que é com HY, Igetropin. Você vê esse GH naquele Generation Iron, né? Tem alguns trechos que aparece ele. Você tem o famosíssimo Dintropin, disparado, é um dos mais conhecidos da China. Muito boa. Muito boa, inclusive para quem não sabe, o Landertropin que vocês compram, tá? Ele é o Dintropin, tá? Só que ele tá ali embaladinho como se fosse Landertropin. Não é como se fosse, é de fato, porque a Lander paga os direitos, né? Ela compra. Não tem nada de ilegal nisso, tem nada de errado. Ela não invasa, ela só pega. É um acordo com as duas empresas, exato. Né? Como muitos produtos em qualquer área aí de limpeza. Sim, o sais do Bergamo, né? Quando o pessoal fazia a utilização, ele vinha da Coreia do qualquer Sul, produto, né? Cara, você tem a revenda dele. Sim. Entendeu? Então, não tem nada de errado. De repente ela viu ali, pô, eles são fabricantes sérios, eu vou revender e vou ganhar uma margem em cima. Isso derruba, às vezes, o pensamento das pessoas acharem que toda empresa, sei lá, a Novodisc, a Novo Nordisk, né? Isso, que todas as empresas, que a Sandoz, cada empresa dessa tem uma fabricação de sais, né? As pessoas podem entender... Nem é sal, entendeu? É um processo bacteriano lá que você as pessoas podem achar que toda empresa dessa tem um fornecedor próprio, né? Isso. Sendo que às vezes podem muitos vir da mesma fonte. Exemplo da indústria de telecom. Tem muita gente que não sabe que o sinal da Nextel é o mesmo da Vivo. Sim, eles parecido, compram uma concessão, né? exatamente. A analogia é parecida, né? Então, qualquer indústria de qualquer produto, você vai encontrar gente que revende um produto de uma outra empresa, mas com o nome dela. Então, resumidamente é isso. E aí, como eu estava completando de Dintropin, você tem a Gensai, que o fabrica. Ela é uma empresa legítima, uma empresa farmacêutica legítima, especializada nesse segmento. Tá? E só que você tem as versões paralelas desses mesmos produtos. Tem também o Kigtropin, só que Kigtropin eu não conheço muito a respeito, eu não posso falar aqui se a empresa que o fabrica ou se existe uma empresa, eu não posso. Ou se um dia existiu. Pode ser que ele tenha surgido de algum chinês que criou esse nome, essa marca conceitual e o fez, eu não sei. Quem souber, por favor, manda nos comentários o nome da empresa, por favor, vai ser muito interessante, a discussão continua nos comentários, tá, pessoal? Dúvidas que vocês tiverem, a Mibson vai responder, tá? Mas mesmo com indústrias pharma grade na China legítimas e que só não podem comercializar com pessoa física, ou seja, se você está pegando Dintropin com pessoa física de lá, tá? Não é o Dintropin original, e se for é desviado. E mesmo se for desviado não vai compensar para quem vende, porque ele teria que pegar aquilo ali numa possibilidade assim muito, muito remota, que nem quem faz isso daí fazia, né, com a rede pública agora e não vai conseguir mais, né, porque o governo cortou, né? Você teria que ter isso e seria em larga escala. Não tem como você desviar um montante gigantesco de um local sem ninguém dar falta, né? Tem inventário, tem almoxarifado. Então não existe isso, tá? Então se você está pegando, se é pessoa física, você não é uma empresa, e ainda mais para importar, que tem um aparato gigantesco e burocrático para você importar esse tipo de medicamento, né? Então assim, cara, você não está pegando o da Gensai, por exemplo. Pode até estar pegando algum GH legítimo, né? Não, é isso que eu vou... Deixa eu só continuar. O que acontece? Muitas vezes em inglês se chama counterfeit, né? É o contratipo. O contratipo, ele tem o mesmo princípio ativo. Os chineses às vezes não abrem esse jogo com você, mas ele sabe que é tão bom quanto o que é produzido lá na Gensai e o que é produzido na Haigen. É tão bom, é aí que a gente vai entrar nessa seara. O GH chinês que você está utilizando, muitas vezes ele pode ser ótimo e pode ser lá do cara que resolveu investir nesse segmento e está produzindo o GH dele Blue Tops, né, da tampa azul ou da tampa amarela, que o pessoal fica com essas... A gente vai falar dessas características também, né, qual que é original, qual não é. Vocês já viram que essa palavra original, ela pouco importa, tá? O que vai importar é se você tem a propriedade ali dentro.
Então, muitos desses caras, eles dão importância para o que fazem, porque eles querem que aquele cliente continue comprando. Então, o que eles fazem? Eles vão e compram de um cara que tem a infraestrutura para fazer a extração desse 191AA ou 192, a Somatrin, porque ambos são hormônios do crescimento e se você fizer a utilização vai bater no exame, tá? Agora, diferenciar qual que é o 191 e 192 eu não sei. Eu tenho aqui parâmetros para teste de 191 que a gente vai descobrir no final, tá? Vou estar falando para vocês o teste. Teste de níveis plasmáticos aproximado. Então é isso, pessoal. Pode ser que você tenha pego um Igitropin, um Kigitropin ou um Dintropin e você comprou desse cara e ele é ótimo. Entendeu? E ele resistiu à viagem e tudo, e ele é ótimo. Só que ele não é produzido pela Gensai, ou não é produzido pela Raijin, ou por nenhuma empresa legítima, pelo menos legal, vamos dizer assim, empresa legal, né, de pharma grade, tá bom? Pode ser que você esteja pegando do mercado paralelo aí, mas o cara tem uma puta de uma infraestrutura para isso. Sim. Não é verdade? Então, é importante você saber isso. Você aí que está assistindo, você pode estar pegando sim um GH bom, Kigitropin. Vamos derrubar esse negócio de marca chinesa, melhor que outro, isso não existe, tá? Vamos já responder a questão aí das características. Isso. Tampa azul, tampa amarela, tampa marrom, vermelha, dá vácuo no negócio. Pouco importa. A questão do vácuo é uma característica sim de produto que é feito nessa estrutura caríssima, né? É uma das características, mas não é a determinante, tá bom? Não é a determinante, é uma característica boa. Pode ser que o vial tenha vácuo, ele compra uma parte lá da estrutura máquina que pressuriza, que isso é pressurização, né? É você tirar o ar dali de dentro e você tem o vácuo. Né? Você compra uma máquina de pressurização de vial, beleza. Aí ele vai e coloca qualquer bosta lá como liofilizada. Sim, e o maior exemplo disso foi o teste do Kigitropin, né? Eu mostrei... Pressurizado, né? Era pressurizado e deu zero, deu só o GH basal. O resultado foi... não tinha nenhum resquício assim, de nada de GH ali. E ele deu vácuo, tudo ok. Então quem fala pra vocês em vídeo que tem que ver a pressurização ou se a tampa é azul... Descarta, isso daí não tem segurança, não vou dizer que não vale de nada. Dá para dizer que pelo menos tinha uma máquina de pressurização. Seria um bom sinal. É, um bom sinal, mas não comprova. Bastante bom. Não comprova que você vai ter um GH legítimo na mão. E assim, para todos os efeitos, como que eu vou identificar? Não existe outro jeito, pessoal. E caindo agora novamente os exames. Os exames não mentem. Então não tem como, mas qual que você acha que não sei o que? Eu acho que você deve fazer o exame e comprovar. Basicamente. Entendeu? Não tem como, assim, por cor, por rótulo, por alguma característica, pelo carimbo na caixa, né? Eu acho que com o exame isso, ele não mente. E com isso a gente consegue responder aí a pergunta, né?